No Saber Direito desta semana, a professora Núbia de Paula traz um curso para atualizar o seu conhecimento sobre direito administrativo. Ela vai abordar a organização, os princípios, os atos e os poderes. Também vai falar sobre bens, responsabilidade, controle, agentes, improbidade e intervenção. A aula 3 é agora. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Saber Direito da TV Justiça. Um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Núbia de Paula, sou doutora em Direito, professora de Direito Administrativo para concursos públicos e também advogada. E nessa aula vamos ver 3 temas muito importantes e atuais do direito administrativo, que é bens públicos, responsabilidade civil do Estado e controle da administração pública. Ao falarmos de bens públicos, precisamos ter em mente o Código Civil. A partir do artigo 98 até o artigo 102, nós teremos os parâmetros que precisaremos para que possamos entender sobre os bens públicos dentro do direito administrativo. E também a lei de licitações vai ser necessário ser citada e estudada em conjunto. O que são bens públicos? O conceito de bem público está no artigo 98 do Código Civil, que diz que é bem público todo aquele bem corpóreo, incorpóreo, material e imaterial que pertença a uma pessoa jurídica de direito público. E quais são as pessoas jurídicas de direito público? Eu tenho os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios e também as autarquias e as fundações públicas de direito público. Lembrando que as fundações públicas de direito privado, elas são equiparadas às estatais e, portanto, em regra, não possuem bens públicos. Mas qual a vantagem de eu possuir bens públicos? A vantagem é porque o bem público ele tem um regime jurídico próprio, que estabelece prerrogativas, proteções para que esses bens, então, eles estejam ali resguardados em relação a ações judiciais, extrajudiciais e ações que possam impedir o bom uso desse bem público. Só que antes de entendermos esse regime jurídico próprio, é importante entendermos quais são as classificações ou espécies de bens públicos. E essas espécies estão no artigo 99 do Código Civil. O Código Civil estabelece 3 espécies de bens públicos. A primeira espécie é o bem de uso comum do povo. A segunda espécie, bem de uso especial. E a terceira espécie, bem dominical ou dominial. Tanto faz. O bem de uso comum do povo é aquele que não tem uma adequação definida. O uso é ilimitado e restrito, qualquer um pode usar a qualquer horário, não tem um condicionamento, não tem uma limitação, em regra, sobre o uso e utilização desses bens. A exemplo, nós temos as ruas, as praias, os parques públicos abertos. Perceba que esses espaços, eles são de uso ilimitado e irrestrito e qualquer um poderia utilizá-los. Em diapasão, nós temos aí os bens de uso especial. Os bens de uso especial são chamados bens de uso administrativo ou bens administrativos. Por que eles recebem esse nome? Porque esses bens eles estão afetados a uma destinação específica colocado pela administração pública. Normalmente são as sedes do governo, são aqueles destinados a hospitais, escolas, museus e assim por diante. Quando eu digo para você um cemitério municipal, é um bem de uso especial. E normalmente esses bens de uso especial, eles têm uma destinação específica. Tenho certeza que não é comum você escutar alguém falando: "Tô indo fazer um churrasco no hospital". Não é normal. Assim como também não é normal você imaginar: "Estou indo para uma balada no cemitério". Então perceba que esses bens, eles têm uma destinação específica, eles têm uma adequação e muitos têm uso limitado, restrito, horário de funcionamento e limitações para o seu uso e adequação. Já o bem dominical é aquele considerado sem afetação pública.
É o bem que, embora seja público, ele não tem uma destinação específica. Ele não está afetado a nenhuma destinação. Significa que é um bem sem finalidade pública. Núbia, me dá um exemplo de um bem dominical? As terras devolutas são um grande exemplo de um bem dominical. As terras devolutas, que são, por exemplo, aquelas margens de terra que existem ao lado das rodovias, que pertencem ali a órgãos estaduais, federais, são configuradas como terras devolutas porque elas existem ali caso precisa, eventualmente, alargar a via ou fazer alguma obra de necessidade para a utilização melhor daquela via. A terra devoluta nasce devoluta e morre devoluta, se não for dada nenhuma destinação especial a ela. Acontece que alguns bens, eles podem se tornar dominicais. Como, Núbia? Por vários fatores. Vamos imaginar uma viatura de polícia que foi encostada ali no pátio como uma sucata. Não serve mais, não tem motor, só serve ali para a venda mesmo daquela sucata. Então, como viatura, é um bem dominical, não está afetada a uma destinação pública específica. Ela não serve mais para o objetivo para o qual ela já serviu. Ela perdeu a destinação pública. Então, o bem dominical, ele é dominical porque sempre foi, terra devoluta é um exemplo, ou se tornou dominical por algum evento, por algum fato. E essa desafetação desse bem é ocasionada por lei, por um fato natural. Veja a escola que pegou fogo, um hospital que pegou fogo. Isso tudo pode tornar um bem que era de uso especial, de uso dominical. Sabendo então as espécies de bens públicos, vamos ao dito regime jurídico dos bens públicos. O regime jurídico dos bens públicos tem um mnemônico, que é o ANI. A-N-I-I. Os bens públicos, eles são alienáveis condicionadamente ou inalienáveis. O N, não oneráveis. O primeiro I, imprescritíveis. E o segundo I, eu tenho que eles são impenhoráveis. Em regra, o bem público é dotado com essas características. Vamos compreender a primeira letra, que é a alienabilidade condicionada. O bem público, diferente do bem privado, ele não tem uma alienação livre. Para que ele possa ser alienado, eu preciso seguir alguns ritos, alguns passos, que estão estabelecidos na lei de licitação. No caso, a nova lei de licitação, 14.133 de 2021, vai estabelecer quais são as condições para que eu possa alienar um bem público. O primeiro requisito, ele está estabelecido dentro mesmo do Código Civil. Para que eu possa alienar um bem público, primeiro ele tem que estar desafetado. Esse bem não pode estar sendo utilizado a uma destinação pública. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é desafetar o bem, tirar a utilidade do bem, torná-lo um bem dominical. Só bem dominical pode ser alienado. A partir do momento que eu desafeto esse bem, que eu torno esse bem dominical, ele passa a ser alienável. Só que aí eu preciso de alguns requisitos que a nova lei de licitação vai trazer. Eu preciso que haja ali uma avaliação prévia desse bem. Eu preciso que haja uma alienação através de um processo público desse bem. E agora, pelas alterações trazidas pela nova lei de licitação, a forma de alienar um bem público, seja ele móvel ou imóvel, vai ser a modalidade leilão. Eu vou fazer um leilão para alienar esse bem público e, além disso, eu preciso ter a justificação ou a justificativa. Por que eu estou alienando esse bem? Afinal de contas, eu estou tirando esse bem ali do patrimônio da administração. Eu preciso de uma justificativa. Essa justificativa, ela pode ser porque o bem já não é mais útil para aquela administração, porque o bem ele já está defasado, ou então porque a administração ela tem outras formas viáveis, mais econômicas, de fazer o uso e governo sem a necessidade daquele bem físico. E aí percebam, essa justificativa, junto com todos os outros requisitos, precisam ser publicizados, até para que aqueles que se interessem possam participar do certame e possam fiscalizar também a regularidade dessa alienabilidade.
Então percebam que por que se chama alienabilidade condicionada? Porque está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos. Se esses requisitos não forem cumpridos, eu tenho uma alienação viciada. Esse processo de venda, de alienação desse bem, pode ser então objeto de nulidade ou anulabilidade. Ainda dentro da alienabilidade condicionada, eu gostaria de colocar para vocês uma exceção. Existem bens que são inalienáveis, absolutamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem bens que, ainda que eu cumpra requisitos, eles não podem ser alienados. Porque esses bens, eles são chamados fora do comércio. E aí eu posso colocar para vocês. Primeiro, todas aquelas terras que pertençam e que se prestem à proteção dos ecossistemas, a Constituição já coloca como bem indisponível, inalienável, absolutamente. E também as terras pertencentes aos povos originários, aos indígenas, também não podem ser objeto de alienação, ainda que cumpridos os requisitos estabelecidos no Código Civil ou na nova Lei de Licitações. Isso por quê? Porque esses bens, essas terras, esses objetos, eles são qualificados como indisponíveis. Vamos ao segundo elemento que configura aí o regime próprio dos bens públicos. Vimos então a letra A, que significa alienabilidade condicionada. Vamos à não onerabilidade. O que significa não onerabilidade? O artigo 1420 do Código Civil estabelece que só os bens que são alienáveis podem ser objeto de garantia, podem ser objeto de hipoteca, de penhor e anticrese, obviamente aquelas que ainda existam. Perceba que quando o Código Civil coloca no artigo 1420 que só pode ser objeto de garantia o que pode ser alienável, ele está dizendo que o bem público não pode ser objeto de garantia. Por quê? Porque o bem público não é livremente alienado. Nós vimos que o bem público tem uma alienabilidade condicionada, então perceba que a alienação dele não é livre, não é incondicionada. Logo, ele não é onerável, ele não pode ser objeto de garantia. Eu não posso dar um bem público como garantia em determinado objeto ou obrigação. Ele não pode ser objeto de penhor, de hipoteca ou de eventual anticrese. Vamos ao terceiro elemento, terceiro atributo aí dentro desse regime jurídico próprio dos bens públicos, que é o primeiro I, imprescritibilidade. O bem público é imprescritível. Núbia, o que significa dizer que o bem público é imprescritível? Significa que ele não pode ser adquirido pela uso capião. Núbia, não entendi. Significa que se a uso capião é uma prescrição aquisitiva da propriedade, se eu tenho um bem que não é prescritível, logo ele não pode ser adquirido por uso capião. Por isso que o bem público não pode ser usucapido. Não tem nada a ver com dar ou não função social. E esse é um ponto que nós precisamos conversar seriamente, eu e você. Atenção! Aqui no direito público, a gente não fala da questão da utilidade do bem. Núbia, mesmo um bem dominical, que não tem destinação pública, tá lá sem fazer nada. Eu não posso, uma família vai lá, invade, constrói a casa, planta, fica lá 30, 40 anos. Eles não podem adquirir por uso capião. A administração não vai dar função social àquela propriedade. Esse bem tinha que deixar de ser bem público. E aí eu volto a te dizer, qual o critério para ser um bem público? É da utilidade que eu dou para o bem ou da titularidade? Da titularidade. Até porque, venhamos e convenhamos, se fosse o critério da utilidade, não haveria bem público dominical, porque o bem público dominical é aquele que não tem uma destinação pública. Então, o critério aqui não é se a administração utiliza ou não o bem, se ele dá função social ou não o bem, é se o bem é público. Então, se o bem é público, independente se ele é de bem de uso comum do povo, uso especial ou dominical, ele não pode ser adquirido por uso capião. Significa que essa família que, porventura, tenha invadido esse terreno, à margem da rodovia ou qualquer outra terra devoluta, o máximo que eles vão ter ali é uma mera
detenção. E detenção não induz posse, detenção não induz uso capião. Só a forma de posse válida que vai induzir a uso capião lá no direito privado. Vamos então ao último elemento desse regime jurídico próprio dos bens públicos, que é a impenhorabilidade. O bem público, ele é impenhorável. E isso tem tudo a ver com a não onerabilidade. Por que eu não posso penhorar o bem público? Porque a fazenda pública tem uma forma própria de pagamento, que está previsto no artigo 100 da Constituição, que é através dos precatórios. Então, se é através dos precatórios, não admite que o bem público seja objeto de penhora, porque isso invalidaria a utilização desse bem. E isso poderia gerar um colapso social. Imagina se eu vou lá e penhoro um bem que é utilizado por 10 mil pessoas ao longo do dia. Essas 10 mil pessoas teriam um prejuízo muito grande. Ou essas 10 pessoas teriam um prejuízo muito grande. Então, o objetivo aqui é preservar a disponibilidade desse bem para o uso coletivo. Por isso que existe a forma própria de pagamento, que é através do que nós chamamos de precatórios, que estão lá no artigo 100 da Constituição, vários critérios para determinar, por exemplo, a ordem de recebimento através dos precatórios. Finalizamos aqui o nosso primeiro tema dessa aula. Nós vimos, então, que os bens públicos é adotado o critério da titularidade. Eles são classificados em 3, uso comum do povo, bem especial ou dominical. E, independente do seu uso, eles são públicos pela titularidade e não pela utilidade. E os bens públicos têm como características serem alienados condicionadamente, serem não onerados, serem imprescritíveis, portanto, não cabe uso capião, e serem impenhoráveis. Chegou o momento, então, de inaugurarmos o segundo tema, que é maravilhoso, eu particularmente adoro. E as bancas de concurso também adoram, que é responsabilidade civil do Estado. O que é a responsabilidade civil do Estado? Todas as vezes que se fala em responsabilidade civil, nós estamos falando de um descumprimento obrigacional. Esse é o primeiro ponto. Só é responsável civilmente por alguma coisa se você descumpriu algo. Existem 2 tipos de responsabilidade civil: a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual fica claro quando a gente entende que eu pactuei um contrato com eu, Núbia, pactuei um contrato com Mariazinha e eu descumpri uma cláusula contratual. Mariazinha pode acionar o cumprimento desse contrato, que nós chamamos de cláusula penal, acionar essa cláusula penal, me obrigando a cumprir o que estava nesse contrato, e se eu não cumprir, isso pode reverter em perdas e danos. Bacana? Só que o que é importante para a gente entender é, no direito administrativo também existe responsabilidade contratual. Claro, imagina só a empresa Sol Nascente Limitada firmou um contrato administrativo para execução de uma obra pública, descumpriu a sua obrigação, a administração pode vir e acionar a responsabilidade civil contratual, nos termos que estão no contrato. Qual o valor da multa? Depende do contrato. Qual a obrigação de fazer? Depende do contrato. O contrato vai estabelecer o que era para ser feito e não fez e as responsabilidades pelo descumprimento. É o que nós chamamos de cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória dentro do contrato. Contudo, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, o que é mais cobrado para vocês é a responsabilidade civil extracontratual. É aquela que decorre da ação ou omissão do Estado, independente de um contrato entre as partes. É o dano causado pela ação de um agente público, independentemente de um contrato. Por quê? O artigo 927 do Código Civil, ele estabelece que ninguém poderá causar lesão a outrem, porque se causar, tem o dever de indenizar. Isso no Código Civil. A Constituição também traz a responsabilidade civil extracontratual do Estado. E isso é trazido lá no artigo 37, parágrafo 6º. E o artigo 37, parágrafo 6º é muito lindo, sabem por quê? Porque aquelas 4 linhas diz tudo que a gente precisa saber. E ela diz o seguinte: olha, a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, que por seus agentes que agirem nessa qualidade causarem danos a terceiros, ficam obrigados a reparar, cabendo a responsabilidade civil regressiva
em face ao causador do dano. Núbia, complexo? Não, não é complexo. Nós vamos aqui dissecar esse dispositivo. Primeira pergunta. Quem tem responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela é atribuída à pessoa jurídica. Núbia, órgão tem responsabilidade civil? Não, porque órgão não é pessoa. Órgão não pode estar no polo passivo da ação, em regra. Então, quem responde? A pessoa jurídica. De direito público ou de direito privado. Os entes federativos, a fase, fundações, autarquia, sociedade de economia mista ou empresa pública, e perceba também os chamados delegatários de serviço público. Então, um concessionário, um permissionário de serviço público que recebeu ali uma tarefa para executar um contrato, mas na execução do contrato causou dano à usuária do serviço, que é a Mariazinha. Mariazinha pode acionar diretamente o concessionário. É disso que nós estamos falando aqui. Então, quem vai responder pelos danos causados? A pessoa jurídica. Seja ela de direito público, seja ela de direito privado. A responsabilidade civil, ela caminha por esse viés aqui quando essa pessoa presta um serviço público. Então, ela vai responder dentro desses limites da prestação de serviço público. Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto diz, a pessoa jurídica de direito público e de direito privado, na prestação de serviço público, respondem pelos danos causados. Que danos? Precisa saber que danos. Todos. Qualquer tipo de dano. A responsabilidade civil tem como foco a vítima. Isso significa que admite-se na responsabilidade civil a acumulação de danos. Então, eu tive um dano patrimonial. O mesmo ato provocou um dano moral. O mesmo ato provocou um dano pela perda de uma chance. O mesmo ato provocou um dano estético. Tudo isso é acumulado. Inclusive, o STJ já pacificou o entendimento de que dano estético não é subespécie de dano moral. Isso está na súmula 387 do STJ. Então, eu posso acumular porque o foco é a vítima. A vítima terá o ressarcimento de todos os danos que foram causados. Agora, muito importante, esse dano ele precisa ser anormal e ele precisa ser específico. O que significa dizer que o dano tem que ser anormal e específico? É um dano que não decorre da vida em sociedade e é um dano que você tenha sofrido e não todos no geral. Por exemplo, eu não posso alegar, por exemplo, responsabilidade civil em decorrência da majoração de um tributo. Não posso. Por quê? Porque ele não é anormal e ele não é específico. Eu não posso alegar responsabilidade civil quando esse dano ele não é delimitado. Núbia, não me entendi. Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a Cantina do Sabor. É o restaurante do João. Gente, esse restaurante, comida mineira, delicioso, frango caipira, maravilhoso. Lotado, fila de espera. E aí, muito bem sucedido, inclusive o João está querendo abrir outra filial, outra unidade. De repente, num terreno que tem em frente ao restaurante, que é da administração, a administração começa uma obra. João fica estarrecido quando ele descobre que está construindo um cemitério de frente ao seu restaurante. O cemitério se chama De Frente para o Futuro. Você gostaria de almoçar de frente para o futuro? Nem eu. O que aconteceu com a clientela de João? Sumiu as moscas do restaurante. Ele teve um prejuízo calculado. Outras pessoas tiveram esse prejuízo? Não. A oficina do Manuel, que conserta carro, as pessoas continuam indo lá. Não teve prejuízo. Então, esse dano é anormal e ele é específico. Então, João poderia ter uma ação de indenização em face à administração? Poderia. Pelo quê? Pelo lucro cessante, pelo que deixou de ganhar, pela desvalorização do seu imóvel, pela questão da perda do ponto empresarial. É disso que nós estamos falando aqui. Então, para eu saber se o dano é indenizável, eu preciso entender se ele é anormal e se ele é específico. Dentro do conceito que está no artigo 37, parágrafo 6º, nós vamos para o terceiro momento. Então, eu já sei quem é o responsável, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Ela é responsável por todos os danos que tenha causado a vítima, desde que sejam danos anormais e específicos. Terceiro ponto, fala assim, por agentes que tenham agido nessa qualidade. Esse terceiro ponto é muito importante porque quem age em nome da pessoa jurídica? A pessoa física, que se chama agente público. Então, eu sou um servidor público, eu sou empregado público, estou atuando em nome da administração. Só que a pessoa jurídica só responde por atos
que esse agente tenha praticado no exercício da sua função. Se ele não estava no exercício da função, ainda que fulaninho seja um servidor público, mas fulaninho se envolveu numa briga de bar e não tem nada a ver com a função dele de, por exemplo, policial. Ele não estava de folga e ele se envolveu numa briga. A administração vai responder? Claro que não, porque aquele dano não foi causado enquanto ele atuava na qualidade de agente público, em nome da administração. E aí você entende que a administração, então, não vai responder por todos os atos que essa pessoa vai praticar. Apenas danos causados no exercício funcional, quando ele está atuando em nome da administração. Tudo bem legal. Consegui entender até aqui. E aí a responsabilidade é direta da pessoa jurídica e é objetiva, independente de dolo, independente de culpa. A vítima não tem que provar que a administração quis ou não quis, que o agente quis ou não quis. A responsabilidade é objetiva. Eu preciso provar apenas a conduta, o nexo causal e o dano. Eu não preciso provar o elemento subjetivo de vontade, culpa ou dolo. E eu tenho certeza que nessa hora você está se perguntando assim, o Nubia, bacana. Mas e se o agente público, no exercício da atividade, ele causou um dano, mas foi por mau exercício dessa função? Ele dolosamente, ele violou o seu dever funcional e isso causou o dano. Ou seja, a culpa, o dolo foi dele. E por isso a administração vai ter que indenizar a Mariazinha. Mariazinha pode entrar com ação direta contra esse agente público? Não, não pode. O STF já pacificou a chamada teoria da dupla garantia. O que vem a ser a teoria da dupla garantia? O STF diz o seguinte: a vítima não tem a opção de demandar o agente público. A vítima só pode demandar a pessoa jurídica. Por quê? Porque o agente público está protegido. Ele só vai responder à pessoa jurídica que ele estava atuando em nome dela. É um resguardo para o agente público. Porque senão, ser agente público nesse país estaria complicado. Eu estou lá atuando, imagina o tanto de ação que não ia chegar contra mim. Isso é uma proteção para o agente público. Então, primeira garantia do agente público. E também o STF olhou para o lado da vítima e falou, ó, Mariazinha, deixa de ser boba, menina. Quando eu falo que você só pode entrar contra a pessoa jurídica, eu estou te protegendo. Porque se você entrasse contra o agente, você precisaria provar o dolo e culpa dele. Quando você entra com uma ação contra a pessoa jurídica, você não precisa provar culpa e dolo. E vamos combinar. Provar culpa e dolo é difícil. Então, facilitamos para a vítima. Ela só precisa provar a conduta, o nexo causal e o dano. Então, dupla garantia. Uma garantia para a vítima e uma garantia para o agente público. Então, a ação ela é direta contra a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica pode demandar o agente público em ação regressiva. Nessa ação regressiva, aí a administração pública, a pessoa jurídica de direito público ou privado, provada a culpa, provado o dolo desse agente, ele pode ser condenado a ressarcir a indenização que a pessoa jurídica teve que pagar para a vítima. Olha que interessante. Núbia, vítima. Núbia vai acionar o Estado. O Estado paga a Núbia. O Estado se volta para Joãozinho, que é o agente público, e fala, vem cá, Joãozinho, vamos analisar se você teve responsabilidade nisso. Porque se você teve, meu amigo, você vai ter que me reembolsar o que eu paguei para a Núbia. E aí o Estado move a ação regressiva contra Joãozinho, para saber se houve culpa ou dolo. Significa, gente, que na ação de responsabilidade civil, a vítima, em relação à pessoa jurídica, a responsabilidade é objetiva. Da pessoa jurídica em relação ao seu agente, a responsabilidade é subjetiva. A pessoa jurídica só move, só vai ter o direito à reparação se comprovada a culpa ou dolo do agente. A Núbia, mas eu tenho uma pergunta. E a responsabilidade civil por omissão, hein? Porque quando eu vou lá no artigo 37, parágrafo 6º, eu verifico que a responsabilidade está lá apenas por ação, por ato comissivo. Só que a gente vê muita responsabilidade civil por omissão. E aí, aonde que eu encontro isso?
Na verdade, a responsabilidade civil por omissão, ela é uma construção jurisprudencial. E o STF tem uma responsabilidade importantíssima nisso. Foi o STF que trouxe o princípio da reserva do possível para trazer a possibilidade de responsabilidade por omissão do Estado. O que significa dizer? Na responsabilidade por ação, é a ação da administração que causa o dano, beleza? Já na omissão, o Estado deveria agir, e quando eu falo Estado é a administração pública, deveria agir, ele não agiu e foi a ausência de ação dele que causou o dano. É o que nós estamos falando de responsabilidade civil por omissão. Mas, Núbia, seria possível responsabilizar o Estado em toda a omissão que ele praticar? Não seria. E foi essa análise que o STF fez. E disse, olha, no mundo possível, lá no mundo de Sofia, né, naquele livro maravilhoso que a gente tem, num país ideal, no mundo ideal, o Estado teria que cumprir tudo aquilo que está na Constituição. Ele teria que cumprir todos os deveres constitucionais. Mas fisicamente, humanamente, financeiramente, territorialmente, isso é possível? Não, isso não é possível. Aí, o STF disse, olha, para saber se vai ter responsabilidade civil por omissão, eu tenho uma regrinha aqui. Nós vamos analisar o seguinte, houve omissão? Essa omissão é porque havia um dever legal de agir e você, a administração pública, não agiu? Mas era possível você atuar? Porque se não era possível você atuar, pelo princípio da reserva do possível, a gente não tem como te responsabilizar, não é verdade? E se era possível você atuar e você não atuou, aí sim você se omitiu. Se você se omitiu e essa omissão, porque você descumpriu um dever legal de agir, era possível você atuar, causou um dano, você é obrigada a indenizar a vítima. Núbia, significa então que analisar a responsabilidade civil por omissão, eu preciso analisar elementos subjetivos. Sim. Descumprimento de um dever legal de agir, entendo que é um requisito subjetivo. Embora você vai encontrar decisões do STF que digam que a responsabilidade civil por omissão ainda assim é objetiva. Mas a doutrina caminha no sentido majoritário de defender que a responsabilidade civil por omissão, se eu preciso analisar o descumprimento do dever legal de agir, ela seria subjetiva. Então perceba, eu vou te dar um exemplo que você não vai se esquecer. Quando que é possível responsabilizar o Estado por omissão e quando que não é possível. Isso foi um caso verídico, tá? Um determinado advogado, em São Paulo, estava saindo da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, para quem não conhece São Paulo, fica muito próximo ali a 25 de março, aquela região ali. E aí, isso, o prédio antigo da Justiça do Trabalho. E aí, beleza. O advogado sai com um Rolex no braço, avaliado em mais de R$200 mil. Gente, cá pra nós. Eu não acreditaria que esse Rolex era verdadeiro, porque, né, próximo a 25 de março ali eu ia acreditar, sei lá, né, talvez uma réplica. Só que, o que aconteceu? Ao sair, tinha lá alguns policiais lanchando num cachorro-quente, e aí passa um malfeitor, arranca o relógio do braço, o advogado grita, meu Rolex, roubaram meu Rolex, roubaram meu Rolex. Reza a lenda que os policiais riram, né, porque pensaram que não era o Rolex de verdade, comendo estava, comendo ficava. Moral da história. O advogado entra com uma ação contra o Estado de São Paulo, alegando que houve omissão do Estado, que havia possibilidade de agir, houve descumprimento legal de agir, o Estado não atuou, traz testemunhas, comprova que realmente os policiais sequer fizeram menção de correr atrás do bandido, e não é que ele ganha a indenização? É isso que eu estou falando. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Mariazinha está às 3 horas da manhã em uma rua erma, em qualquer lugar desse país, onde você quiser. Até porque todos os lugares, em determinado horário, se tornam perigosos e propensos a ações ali de malfeitores. E aí, de repente, a Mariazinha ela é abordada por uma assaltante e ela é assaltada num lugar ermo, 3 horas da manhã. Estava sozinha, voltando do trabalho, coitada. E aí a Mariazinha procura um advogado que quer entrar com uma ação de responsabilidade civil por omissão contra o Estado, dizendo, olha, havia um dever legal de agir, o Estado não me protegeu, cadê o segurança, cadê a polícia que não estava ali para me resguardar? Convenhamos, seria maravilhoso se a gente tivesse um policial a cada esquina? Seria.
Seria maravilhoso se a gente tivesse uma segurança pública efetiva? Seria. Mas é possível o Estado garantir um policial a cada esquina 24 horas por dia? Não é. Naquele caso de Mariazinha, era possível o Estado atuar? Não, não era possível o Estado atuar. O Estado vai ser responsabilizado? Não. Houve um descumprimento de um dever legal de agir? Sem dúvida houve. Mas pelo princípio da reserva do possível, colocado pelo STF como um limitador, não era possível o Estado atuar. Logo, ele não será responsabilizado. Nesse sentido, quero chamar a atenção da responsabilidade civil por omissão na questão de guarda, tutela, manutenção da integridade física e mental de presos que estão sob custódia do Estado. Claramente, quando o Estado ele falha em resguardar a integridade física e mental desse preso, e esse preso vem a cometer suicídio ou é morto dentro de uma unidade prisional, isso atrai a responsabilidade civil do Estado por omissão. Núbia, mas mesmo ele tendo cometido suicídio, não seria culpa exclusiva da vítima? Não, não há que se alegar a culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque essa vítima está em uma relação especial de custódia. Diferente seria se Mariazinha pulasse com ânimo de suicídio na frente de um transporte coletivo de passageiro. Não teria como imputar o Estado a responsabilidade pela morte dela, porque ali houve culpa exclusiva da vítima, houve o ânimo de suicídio e não há uma relação especial de custódia. Agora, em relação ao preso, ao custodiado, não há essa possibilidade de exclusão de responsabilidade. Inclusive, quero chamar a atenção de vocês que sobre a questão do estado da população carcerária no Brasil, o STF já declarou estado de coisa inconstitucional. E o que significa dizer que ele já declarou estado de coisa inconstitucional? Ele já declarou que a situação das unidades penitenciárias ela é insustentável, que há violação clara da dignidade da pessoa humana, que há violação clara dos direitos humanos da população encarcerária. E ela já determinou que medidas sejam tomadas, que projetos sejam estabelecidos para que aquela ideia de que a penitenciária ela é um meio de ressocialização para devolver esse preso à população. Enquanto isso, a responsabilidade do Estado por omissão quando ele falha nessa guarda e tutela do preso? Sem dúvida. Então, até aqui vimos a responsabilidade civil do Estado por ação, a responsabilidade civil regressiva do agente público e também a responsabilidade civil por omissão. Chegou o momento de vermos o último tópico dessa aula: controle da administração pública. O controle da administração pública, ele vai estudar o seguinte: eu tenho um ato administrativo. Esse ato foi praticado pela administração. Quem pode vir e controlar esse ato? Quem pode vir e anular esse ato? Quem pode vir e revogar esse ato? É isso. E aí, eu preciso entender que esse controle, ele pode ser feito pelos três poderes. Muita atenção. Existem três formas de controle: o controle feito pela administração, o controle feito pelo Poder Judiciário e o controle feito pelo Poder Legislativo. Vamos começar pelo controle feito pelo Poder Legislativo. O controle do Poder Legislativo, ele é um controle de legalidade restrita. O Poder Legislativo controla a edição de atos administrativos praticados pelos poderes? Sim. Mas é um controle de legalidade nos limites estabelecidos no artigo 70 da Constituição. Outro ponto. Quem que faz esse controle pelo Poder Legislativo? Aí vocês vão falar assim: ah, já sei. É o Tribunal de Contas que faz esse controle. É um erro muito comum, tá? Não é o Tribunal de Contas que faz o controle de ato administrativo. O Tribunal de Contas é um mero auxiliar do Poder Legislativo. E aí vem, se é o Poder Legislativo Federal, eu tenho que o Congresso Nacional vai fazer e ele vai ser o quê? Um auxiliar, Tribunal de Contas. Ele é mero auxiliar nesse controle legislativo. Então perceba que o controle legislativo, embora seja de legalidade, ele difere do controle de legalidade do Poder Judiciário, porque o controle de legalidade do Poder Judiciário é amplo, qualquer ilegalidade. Já o controle de legalidade do Poder Legislativo são aquelas hipóteses previstas taxativamente na Constituição. Núbia, e o controle, então, de legalidade amplo feito pelo Poder Judiciário?
O Poder Judiciário, ele só pode controlar a legalidade de atos praticados por outros poderes. Isso por quê? Porque o controle de legalidade é um controle externo. Ele pode ser feito por qualquer um dos poderes. A administração foi lá e praticou um ato. O Poder Legislativo pode vir e controlar dentro dos limites que ele tem? A legalidade? Pode. O Poder Judiciário pode vir e controlar? Pode. Legalidade? Pode. Porque a legalidade é um controle externo. Então, o Poder Judiciário, ele faz um controle de legalidade amplo. Por isso que nós temos aquela expressão: nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de ser amparada pelo Poder Judiciário, porque ele tem um controle de legalidade amplo. Agora vem uma pergunta que é capciosa. O Poder Judiciário faz controle de mérito administrativo? Depende. Esse controle de mérito administrativo é de ato que ele praticou ou de ato que foi praticado por outro poder? Porque se for ato praticado por outro poder, não pode. Porque o controle de mérito é um controle interno. Só aquele que praticou o ato pode fazer o controle de discricionariedade, conveniência e oportunidade. Agora, se o judiciário foi ele que praticou o ato, se é um ato próprio, ele pode fazer o controle de mérito e de legalidade. E a administração pública, Núbia, ela faz que tipo de controle? Tanto de legalidade quanto de mérito dos seus próprios atos. Porque, na verdade, gente, qualquer poder faz controle de mérito dos seus próprios atos. Se o legislativo pratica um ato, ele pode revogar, analisando que é inconveniente e inoportuno, sem problema. Judiciário vai lá, pratica um ato, ele analisa, não é mais conveniente e oportuno, vai lá e revoga o ato, sem problema. A administração praticou o ato, aconteceu um fato novo, tornou inconveniente e inoportuno, vai lá e revoga o ato. Não é possível a revogação por outro poder. E a administração, ela pode anular e revogar porque ela tem o que nós chamamos de princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? O princípio da autotutela é aquele que diz que a administração ela pode anular ou revogar os seus próprios atos, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Aí, nessa hora, piscou uma luzinha e falou: eu tô achando que é a mesma coisa de autoexecutoriedade. Não, não é. A autoexecutoriedade é o poder que ela tem de executar os próprios atos. Ela vai lá e aplica a sanção. A autotutela é o poder que ela tem de rever os atos que ela praticou, anulando ou revogando. Então, a autoexecutoriedade, ela acaba em sanção. A autotutela acaba em revisão do ato, revogação ou anulação. Núbia, onde que está esse poder da autotutela da administração? Em diversos momentos, tanto na Lei 9784 de 99, lá no artigo 54, fala do poder da autotutela da administração. Nós temos súmulas aí que vão corroborar tanto do STF quanto do STJ com esse poder da autotutela da administração. Dentro do controle da administração pública, além dessas possibilidades de quem pode fazer e o que pode ser feito dentro desse controle, é muito importante também entendermos o momento que esse controle é realizado. E esse controle, ele pode ser prévio, ele pode ser concomitante ou ele pode ser posterior. Independente se o controle é feito lá pelo legislativo, pelo judiciário ou pela administração, ele pode ser feito nesses três momentos. O controle prévio é aquele que envolve, que antecede a prática do ato. Antes que o ato seja praticado, eu tenho um controle para verificar se até ali há uma legalidade, se há uma regularidade. E perceba que muitas vezes esse controle, ele é feito pelo judiciário. Num processo de legislação, por exemplo, em que há um edital de licitação, antes mesmo que haja o contrato administrativo, o Poder Judiciário pode vir a requerimento de interessados e questionar a validade de um requisito desse edital. Por quê? Porque a lei de licitação diz que qualquer interessado pode questionar a validade dos pressupostos licitatórios. Então, antes mesmo que aquela licitação ocorra, que o contrato administrativo materialize, eu posso ter o controle administrativo feito pelo judiciário.
Esse controle prévio também pode ser feito pela administração. Ela verifica que há uma ilegalidade e ela mesma corrige. Ela não tem autotutela? Não é possível que ela venha e reveja os atos independentemente de ação do Poder Judiciário? Então, isso é muito legal, gente. A anulação, a análise de ilegalidade, ela não precisa ser feita sempre pelo Poder Judiciário. Não à toa, a administração tem órgãos responsáveis pela conferência de regularidade dos atos, como a corregedoria, como os órgãos regulatórios, que vão conferir a conformidade. É o que na iniciativa privada a gente fala de compliance. Nós vamos verificar se aquilo ali está de acordo com o que a lei determina. Então, nesse sentido, esse momento prévio, ele garante que o ato ele seja confeccionado dentro de um parâmetro de conformidade. Agora, eu posso também fazer o controle durante, que é o controle concomitante. O ato está acontecendo, a licitação está acontecendo, e à medida que forem surgindo atos que beiram ali a ilegalidade, ou então que surja um fato novo e eu venha revogar algum ato, isso pode acontecer. Agora, lembre-se, só pode revogar antes, durante ou depois aquele que praticou o ato. Então, não é correto eu sair dizendo, judiciário não revoga ato administrativo. Isso é fraco, isso é superficial. Por que é superficial? Porque se for um ato que ele praticou, ele pode revogar. Não é correto eu dizer que o legislativo não pode revogar um ato administrativo. Depende. Quem praticou esse ato, entende? Então, eu preciso, no controle da administração pública, analisar esses momentos. Eu preciso analisar quem, por quê e quando. Então, se é concomitante, todos eles têm essa atribuição de analisar a legalidade. E somente a administração pode revogar, seja antes, durante ou depois. E aí entramos no terceiro momento. E o terceiro momento é o chamado controle póstumo. O que é o controle póstumo do ato administrativo? O ato já está pronto, já está praticado, e eu vou analisar se ele seguiu desde a sua origem a conformidade, se ele está de acordo com a lei. Normalmente, esse controle póstumo, ele vai gerar o quê? A revogação, a anulação do ato, e aí eu volto para aquilo que a gente já discutiu em outro momento, em outra aula, quando falamos de atos administrativos. Qual que é o efeito da legalidade? Ex tunc, retroage ao momento que o ato foi praticado. Qual que é o efeito da revogação? Ex nunc, a partir do fato novo. E aí eu tenho que, a depender do ato, só o ato discricionário pode ser revogado. Por que não tem sentido eu falar de revogação de um ato vinculado? Porque ele não tem mérito administrativo. Todos os elementos dele são taxativos. Quando o administrador praticou o ato vinculado, ele não levou em consideração conveniência e oportunidade. Não tem margem para ele fazer essa análise. A lei não deu margem para ele. Então, perceba que é muito importante no controle da administração termos esse triplo olhar. Quem, por quê e quando. E aí eu consigo entender exatamente a que se refere esse controle da administração. Perceba então que nessa aula nós vimos temas muito interessantes. De bens públicos, passamos aí a responsabilidade civil extracontratual do Estado, tanto por ação quanto a responsabilidade civil regressiva em face do agente público, também a responsabilidade civil por omissão, e concluímos com o controle da administração pública. Temas relevantes, atuais, que exigem minúcias, exigem análise de jurisprudência, análise de caso concreto e temas que eles vão se atualizando a depender do andar da sociedade. Afinal de contas, quando, por exemplo, eu cito para vocês o estado de coisa inconstitucional, isso só contribui para a responsabilidade civil do Estado por omissão. Mas pode ser que a gente tenha daqui para frente uma decisão que vá relativizar, buscando, por exemplo, a questão da reserva do possível para dentro disso também. Então, nós precisamos desse olhar atento, crítico, para entendermos a evolução desses temas. Veja que até aqui nós vimos a parte teórica. Chegou o momento, então, de praticarmos esses preceitos, o que vimos na parte teórica, através do nosso quiz. Vamos para a nossa primeira questão. Qual das seguintes alternativas corretamente descreve a classificação de bens públicos e a consequência legal dessa classificação? Letra A.
Os bens de uso comum do povo, como rios e praças, podem ser alienados pelo Estado, desde que haja uma lei específica que autorize a transação. Letra B. Bens dominicais são aqueles utilizados pelas entidades estatais para execução de suas atividades, como prédios públicos, e são inalienáveis. Letra C. Bens de uso especial, como veículos oficiais, podem ser utilizados por particulares mediante concessão específica, desde que haja interesse público justificado. Letra D. Bens dominicais, como os terrenos não utilizados pelo poder público, são alienáveis e estão sujeitos ao regime de direito privado, desde que não estejam afetados a uma destinação pública específica. Sem dúvida, a assertiva correta é a letra D. E nós temos o conceito desses bens, das espécies de bens, quando procedemos à leitura do artigo 99 do Código Civil. Nós sabemos que o bem de uso comum do povo não pode ser alienado. Nós sabemos que o bem de uso especial não pode ser alienado. E nós sabemos que o bem dominical, que é aquele que não está afetado a uma destinação pública, é o único que pode ser alienado desde que cumprido alguns requisitos. Portanto, apesar de termos partes corretas em outras assertivas, a assertiva D é aquela que demonstra assertividade e verdadeira conclusão do que seria um bem dominical e, principalmente, o regime jurídico sobre esse bem dominical. Então, não podemos esquecer, bem de uso comum do povo, bem de uso especial, não podem ser alienados enquanto mantiverem esse estado. E mais, o bem dominical é aquele que não está afetado e, por isso, ele pode ser alienado. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Em qual situação abaixo a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplicaria? Letra A. Danos causados a um cidadão por um veículo de polícia durante uma perseguição em alta velocidade. Letra B. Lesões sofridas por um prisioneiro devido à condição insalubre na prisão. Letra C. Prejuízos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. Letra D. Indenizações por falhas na prestação de serviços públicos essenciais como fornecimento de água. Sem dúvida, a assertiva C é a assertiva correta, até porque nós temos que pegar como parâmetro o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público é responsável pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Perceba que não é trazida para a responsabilidade civil extracontratual do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade por decisões judiciais transitadas em julgado, ou até mesmo por um ato do legislativo que tenha, por exemplo, majorado um determinado tributo. Até porque nós precisamos que esse dano ele seja anormal e que ele seja específico. Vamos para a nossa próxima questão. Qual das opções abaixo melhor explica a importância do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas sobre a administração pública? Letra A. O controle externo é limitado à fiscalização de atos administrativos de gestores que deixaram seus cargos, verificando apenas a legalidade retrospectiva. Letra B. O Tribunal de Contas possui a função de assessorar o Poder Executivo na elaboração de políticas públicas, atuando como um órgão consultivo. Letra C. O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é fundamental para assegurar a legalidade, eficiência e transparência na aplicação de recursos públicos. Letra D. Essa forma de controle é exercida exclusivamente durante o processo de elaboração do orçamento, garantindo que as verbas sejam alocadas de acordo com a lei.
A letra C é assertiva correta porque, primeiro, o Tribunal de Contas é auxiliar do Poder Legislativo no controle que é exercido sobre os atos praticados, seja pelo próprio Legislativo, pela administração ou pelo Judiciário. Lembrando que esse controle, em que pese ser fundamental, ele é um controle limitado, é um controle financeiro e um controle administrativo gerencial, porque está limitado ao que preceitua os artigos 70, 71 da Constituição Federal, o que nós chamamos de legalidade restrita, diferentemente da legalidade ampla que é exercida pelo Poder Judiciário. Agradeço a todos pela presença e quero fixar aqui com vocês que eu estou disponível nas redes sociais. O meu Instagram é Professora Núbia de Paula. Nesse Instagram você tem um canal aberto para que a gente possa conversar. Me mande suas dúvidas, me mande suas mensagens. Quando assistir essa aula, me marque, vai ser um prazer repostar aí a sua postagem, saber que as aulas do Saber Direito estão mudando a sua perspectiva jurídica, estão colaborando com o seu aprendizado. E por falar em colaborar com o aprendizado, quero aqui mostrar para vocês o meu livro, que foi objeto da minha tese de doutorado, onde eu trato aqui a questão da lei anticorrupção empresarial. E aí você pode estar se perguntando, professora, mas o que a lei anticorrupção empresarial tem a ver com o direito administrativo? Tudo, porque a Lei Anticorrupção Empresarial, chamada de LACE, ela veio complementar uma ausência que a gente tinha na Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, que pune o agente público por prática de ato de improbidade, ela tinha um buraco porque não tinha como punir aquele terceiro que não integra a administração, só se ele agisse junto com o agente público. Aí a LACE veio para suprir essa lacuna. Então faço aqui essa propaganda porque eu tenho certeza que esse livro pode te auxiliar na compreensão desse paralelo entre a Lei Anticorrupção Empresarial e também a Lei de Improbidade Administrativa. Agradeço a você pela presença e aguardo o nosso próximo encontro. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.